5. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 196. Estranho Vice-Lord da Cidade. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Foi provavelmente porque eles nunca tinham visto Renzei Wan tão zangado antes que houve um silêncio mortal no ar. Até o som de uma agulha caindo no chão pode ser ouvido. Depois de um momento, todos responderam em voz baixa: Vice City Lord, não quisemos dizer isso. Então o que você quer dizer? Todos pularam de susto e rapidamente admitiram seu erro. Também estávamos preocupados que algo pudesse acontecer, então queríamos sair e dar uma olhada na situação. Tudo bem, desde que você não saia e cause problemas. Vá e dê uma olhada na situação. Se houver alguma coisa, nós cuidaremos disso. Seu dever é refinar as pílulas medicinais aqui e resolver a doença do Lorde da cidade o mais rápido possível. Todos apressadamente concordaram com a cabeça. Depois de resolver a situação aqui, Renzei Wan correu apressadamente em direção ao Lorde da cidade. Yan Wu e os outros estavam esperando lá há muito tempo. Como está a situação agora? As expressões de Yan Wu e dos outros eram um tanto feias. Yan Wu balançou a cabeça e disse: não muito bom. O tumulto no corpo do City Lord desta vez é grave e sem precedentes. Estávamos apenas tratando do City Lord quando de repente ele entrou em erupção sem qualquer aviso. O senhor da cidade também nos expulsou. Renzei Wan olhou para as profundezas do subsolo. Neste momento, a névoa negra estava surgindo. Ele não conseguia ver claramente a cena lá dentro e não sabia como era a situação. No entanto, aquela aura aterrorizante varreu, fazendo com que a temperatura no ar caísse repentinamente. Era como se estivessem diante de um abismo sem fundo, ou uma passagem que ligasse ao inferno. Ali soprava um vento frio. Renzei Wan tentou dar um passo à frente, mas um vento forte de repente soprou como uma faca de aço perfurante. Se ele não tivesse se esquivado a tempo, já teria perdido metade da cabeça. Mesmo assim, quando a lâmina do vento caiu na parede, metade da pedra também foi raspada. Ele só podia liberar um fluxo de energia espiritual nele e gritar provisoriamente: Senhor da cidade. No entanto, não houve resposta das profundezas do subsolo, como se não houvesse ninguém lá dentro. O poder espiritual era como uma gota de água caindo em um pote de óleo. A névoa negra originalmente calma surgiu instantaneamente e ferveu. Estava borbulhando sem parar, dando às pessoas a sensação de que estava vivo. Era claramente apenas um aglomerado de substâncias negras desconhecidas que haviam sido contaminadas, mas neste momento era como uma onda, espalhando-se lentamente para fora. Yan Wu franziu a testa. Ele sentiu que algo não estava certo, então lembrou a todos: todos, tenham cuidado. Assim que ele disse isso, as bolhas negras surgiram ainda mais violentamente, correndo para todos como água fervente. Além disso, tinha uma propriedade corrosiva extremamente forte. Quando entrou em contato com as paredes, um som crepitante foi emitido instantaneamente. Mais da metade das paredes derreteu em um instante e um líquido viscoso caiu de cima. O ar estava cheio de um cheiro estranho indescritível, como se houvesse algum tipo de veneno. As pessoas ficavam tontas depois de sentir esse cheiro. Quando Yan Wu e os outros sentiram esse cheiro, seus corações estavam agitados. Eles rapidamente abriram seus escudos de energia espiritual para isolar esses gases, mas esses gases pareciam ser onipresentes. Mesmo que houvesse um escudo de defesa, eles ainda podiam sentir um pouco do cheiro dele. Que diabos são essas coisas? Eles devem estar tentando romper as restrições, e é por isso que estão fazendo tanto barulho. As bolhas negras se fecharam sobre eles como balões que foram estourados. Eles instantaneamente se expandiram e então explodiram. No entanto, todos estavam preparados para isso. Quando o líquido de dentro saiu, já havia se escondido para o lado. O líquido tinha todo atirado na parede. Mesmo que alguns espirrassem acidentalmente, todos seriam bloqueados pelos escudos. A barreira defensiva originalmente branca e pura agora estava escurecida, como se tivesse sido corroída por alguma coisa.
A luz tornou-se cada vez menor e, a partir disso, podia-se ver o quão intensa era a corrosão. Algo poderia ter acontecido com o Lorde da cidade? Quando todos viram isso, não puderam deixar de ficar preocupados. Henzeiwan e Yanhua se esforçaram muito para evitar essas bolhas e as ondas negras. No entanto, à medida que se aprofundaram, perceberam que a situação era muito mais séria do que imaginavam. As paredes estavam cheias de buracos corroídos. Uma aura negra sinistra encheu os arredores. Quanto mais fria a aura ficava, mais forte ela se tornava. Era como se pudesse congelar todo o sangue de seus corpos. Mesmo com a proteção da barreira defensiva, a mobilidade de Henzeiwan e Yanhua foi bastante restrita. Além disso, a barreira defensiva parecia ter se tornado frágil, como se não pudesse suportar tamanha pressão. Henzeiwan franziu a testa e disse: "Não podemos ir mais longe. Caso contrário, nós dois corremos o risco de sermos contaminados." Yanhua não sabia se era porque havia cheirado muito aquele cheiro estranho, mas se sentiu tonto. Até a cena à sua frente tinha imagens duplas. Ele olhou para Henzeiwan e descobriu que sua expressão era extremamente estranha. Dava às pessoas a sensação de que ele estava usando pele humana, mas aquela criatura e pele pareciam ser incompatíveis e repulsivas. Algumas partes da pele ficaram soltas e inchadas. Até sua expressão era extremamente estranha. Yanhua balançou a cabeça. Quando ele olhou novamente, Henzeiwan ainda estava bem. Era como se a cena agora fosse uma ilusão. Quando Henzeiwan viu que ele estava olhando para seu rosto com uma expressão estranha, ele não pôde deixar de tocá-lo. Ele pensou que havia algo sujo nele. Então, ele perguntou: "Você está bem? Por que você está me olhando desse jeito?" Olhando para seu olhar preocupado, Yanhua balançou a cabeça para indicar que estava bem. "Talvez eu acidentalmente tenha inalado muito gás e tenha ficado tonto." No entanto, Yanhua não percebeu que Henzeiwan tinha uma expressão não natural em seu rosto. Quando Henzeiwan viu que Yanhua havia desviado o olhar, ele lentamente voltou ao normal. "Que bom que você está bem. Agora mesmo, você estava me encarando sem dizer nada. Não importa o quanto eu chamei por você, você não reagiu. Você quase me matou de susto." Vendo que Henzeiwan queria avançar para verificar a situação, ele foi parado por Yanhua. "Não haja precipitadamente. Eu quase caí nisso agora há pouco." Por um momento, os dois ficaram em um dilema. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 197. Uma crise repentina. No entanto, antes que eles pudessem descobrir o que fazer, a onda negra começou a se rebelar novamente. Um material preto invisível cobria toda a caverna. Se não tivessem reagido a tempo e reforçado novamente a barreira defensiva teria rompido, e as consequências seriam imensuráveis. No entanto, este foi apenas o começo. A temperatura no ar tornou-se cada vez mais baixa, tanto que uma camada de fracos cristais de gelo se formou entre suas sobrancelhas. Até seus movimentos se tornaram mais lentos. Uma chama acendeu na ponta do dedo de Yanhua. Essa chama parecia pequena, mas na verdade era extremamente abrasadora. Era como um pequeno sol, dissipando temporariamente o frio e forçando a temperatura ambiente a subir alguns graus. Apenas os dois com cultivo profundo poderiam resistir ao frio aqui. Se fosse qualquer outra pessoa, eles já teriam se tornado cristais de gelo. "Deixe-me ver o que está acontecendo aqui embaixo." A pérola luminosa na parede há muito havia sido engolida. Pode-se dizer que eles não podiam ver nada ao seu redor. Além disso, devido à influência da substância negra, os dois não podiam ver claramente. Assim que a voz de Yanhua caiu, as chamas em sua mão de repente se tornaram extremamente grandes, como se estivessem se expandindo. Então, eles se dividiram em várias partes e voaram para as profundezas da caverna como estrelas cadentes. A cena parecia muito espetacular. Incontáveis chamas se aguaram como uma brilhante exibição de fogos de artifício, iluminando toda a caverna. Henzeiwan não pôde deixar de revelar um olhar de alegria. "Ancião Yan, você ainda tem um jeito." Faíscas floresceram no céu quando tocaram a substância negra. Era claramente como uma névoa, mas queimou até emitir fumaça branca.
Era como se algo tivesse sido queimado, e o cheiro estranho era ainda mais óbvio. No entanto, em um instante, o sorriso de Renzelan congelou em seu rosto. Ele podia ver vagamente que a criatura subterrânea havia perdido sua forma humana. Estava completamente coberto pela substância negra, como se estivesse envolto em um pântano. Pela maneira como ele se vestia, era óbvio que ele era o Lorde da cidade. Renzelan ficou atordoado no local. Ele ficou tão chocado que não conseguia falar. O que deveríamos fazer? A situação do City Lord está ficando cada vez mais séria. Assim que ele terminou de falar, a substância negra que havia sido queimada pelas chamas apareceu novamente. Como uma mola, envolveu instantaneamente as chamas. A camada externa das chamas tornou-se instantaneamente negra e extremamente escura. As chamas vermelho-alaranjadas foram ficando cada vez menores, como um velho no fim da vida. Então, como se tivessem sido assimilados, todos ficaram pretos. As chamas negras latejavam incessantemente, e a substância que era emitida delas também se tornava negra. Era como se tivessem sido assimilados e poluídos, preenchidos com uma escuridão sinistra. Renzelan e Yanhua viram que a situação não era boa e recuaram apressadamente. A chama negra era como um longo dragão quando saltou em um instante. Abriu a boca ensanguentada, querendo engolir os dois. Não se sabe quando começou, mas um enorme padrão de matriz apareceu no chão. A matriz era originalmente digna e vertical. Foi gravado com totens e padrões misteriosos. Esses totens pareciam ser Kirin, Dragon, Bazi e outras bestas auspiciosas que poderiam ser usadas para suprimir o mal. No entanto, agora que foi corroído pela energia do mal, as bordas desses padrões foram enfraquecidas. Mesmo os olhos daquelas bestas auspiciosas estavam cheios de névoa negra. Além disso, a luz da formação que era originalmente branca também se tornou fraca. Bem sob os olhos de Renzelan e Yanhua, a camada mais externa da formação já havia se dissipado e estava se movendo em direção ao círculo interno a uma velocidade extremamente rápida. Renzelan não pôde deixar de franzir a testa quando viu isso. Como pode ser isso? Ele recitou apressadamente o encantamento e viu que o totem da formação da matriz no chão estava ficando cada vez mais escuro. Não apenas o círculo externo estava se dissipando, como também o círculo interno havia sido corroído em mais da metade. No entanto, havia sido escondido muito bem anteriormente, então eles realmente não notaram nada. A situação era muito mais séria do que eles imaginavam. Vendo a cena na frente deles, Yanhua também revelou um olhar incrédulo. Assim, essas coisas podem se disfarçar. Eles já corroeram mais da metade da formação da matriz antes que percebêssemos. Se eles não tivessem visto o tumulto do Lorde da cidade desta vez, o que fez o selo aqui tremer, a formação da matriz teria sido exposta. Caso contrário, eles não teriam notado até que a formação do selo estivesse completamente corroída. No entanto, a essa altura, seria tarde demais. As consequências seriam inimagináveis. A ponta do dedo de Renzelan disparou uma enorme quantidade de energia espiritual, tentando limpar as marcas pretas na formação da matriz. No entanto, a substância negra parecia ter vida própria. A energia espiritual não apenas não os levou, como também parecia estar assimilando-os. Percebeu-se que eram extremamente poluentes. Até mesmo o poder espiritual ficou preto. O rosto de Renzelan de repente ficou pálido e o fedor em sua garganta aumentou. Ele o suprimiu com força. Ancião Yan, por favor, me dê uma mão. Ao ver isso, o poder espiritual verde de Yan o explodiu, como se trouxesse consigo uma força vital extremamente forte. Foi capaz de dispersar um pedaço de sujeira. O poder espiritual verde-branco se entrelaçou, produzindo uma enorme quantidade de energia que cobriu este espaço. Até o ar foi afetado e distorcido. Não foi fácil para a cor preta ser suprimida. Os dois não tiveram tempo de soltar um suspiro de alívio. Porém, no segundo seguinte, os dois poderes espirituais foram simultaneamente devorados pelo feroz contra-ataque do dragão negro. Os rostos de Renzelan e Yanhua ficaram pálidos enquanto ambos cuspiam grandes bocados de sangue.
Vocês vão primeiro. Se você ficar aqui, também pode ser contaminado. Ainda consigo controlar um pouco aqui, mas não vou conseguir controlar muito em breve. Quando uma voz fraca veio do subsolo, Yuan sabia que era a voz do senhor da cidade. Mas, senhor da cidade, como eles poderiam sair com facilidade neste estado? City Lord, vamos ficar e ajudá-lo. Você não só não será capaz de me ajudar se ficar aqui, como também será arrastado por mim. Ir. Assim que ele terminou de falar, uma enorme onda de energia espiritual saiu do subsolo. A energia espiritual parecia branca, mas havia camadas de substâncias negras surgindo do lado de fora. Estava cheio de uma aura sinistra de morte. No entanto, essa onda de energia espiritual não atacou. Apenas empurrou Yuan, Yan Wu e os outros para mais longe. Este lugar já foi contaminado. Você tem que ter cuidado no futuro. Eu ainda posso aguentar. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 198. Trouxe boas novas. O gerente-geral Zhao e alguns outros anciãos esperavam ansiosamente do lado de fora. Quando eles viram Yuan e Yan Wu finalmente saindo, eles não puderam deixar de dar um suspiro de alívio. Isso é ótimo. Você está finalmente fora. O senhor da cidade, vendo os rostos pálidos dos dois, as expressões de todos mudaram. O gerente-geral Zhao rapidamente deu um passo à frente e disse: O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Lorde da cidade? Os anciãos correram depois de receber a notícia. Já era tarde demais. Eles queriam segui-los para verificar a situação, mas a matriz já havia se tornado extremamente instável devido aos danos. Se eles corressem precipitadamente, poderiam acidentalmente entrar nas rachaduras da matriz. Era fácil para eles perderem a vida e também acelerar o afrouxamento do selo. Por isso não entraram. Eles apenas optaram por reforçar a formação da matriz do lado de fora. Isso também seria conveniente para eles receberem Yuan e Yan Wu. Yuan e Yan Wu estavam meditando e se recuperando. Eles só se recuperaram depois de um momento. Diante dos olhares duvidosos de todos, eles balançaram a cabeça e disseram com uma expressão feia: a situação do City Lord está muito ruim. Eu não esperava que essas coisas fossem capazes de enganar as pessoas. O perímetro externo da formação da matriz já foi corroído e assimilado. Até o interior foi afetado. Quase caímos em sua armadilha. A expressão de todos mudou drasticamente quando ouviram isso. O gerente-geral Zhao era extremamente leal ao Lorde da cidade. Agora, ele estava mais preocupado com a segurança do City Lord. E quanto ao senhor da cidade? Como está o senhor da cidade? Pensando nas últimas palavras do City Lord quando ele os empurrou para fora, pode-se ouvir que a voz do City Lord era extremamente fraca. Ele era como uma flecha no final de seu voo. Ele não seria capaz de aguentar por muito mais tempo. Yuan disse com dificuldade: o senhor da cidade disse que até aquele lugar foi contaminado. Ele quer que sejamos cuidadosos na próxima vez que viermos. Além disso, ele deve estar no fim de sua corda. Devemos refinar a pílula antídoto o mais rápido possível. Caso contrário, quando o veneno entrar nos pulmões, nem mesmo um imortal seria capaz de salvá-lo. O City Lord Stat e os outros anciãos da Alchemy Association não esperavam que o assunto fosse tão sério. O gerente-geral Zhao se ajoelhou para Yan Wu e os outros com um plop. Gerente-geral Zhao, o que você está fazendo? Estamos em um momento crítico, e isso diz respeito à sobrevivência do City Lord e do espólio do City Lord. Imploramos a Associação de Alquimistas que nos ajude. Afinal, o senhor da cidade está sofrendo pelo bem da capital. Caso contrário, com base em seu cultivo, por que ele seria reduzido a tal estado? A informação revelada pelas palavras do gerente-geral Zhao parecia ser que havia outro motivo por trás da estranha doença do Lorde da cidade. Além disso, havia um segredo desconhecido escondido dentro dele. Yan Wu suspirou. Eu também não esperava que isso acontecesse a tal ponto. A princípio, ele não sabia disso quando foi convidado pelo povo da propriedade do Lorde da cidade. Eles anunciaram que estavam apenas tratando da estranha doença do senhor da cidade.
Mais tarde, Yan Wu e os outros perceberam que esse assunto não era simples. Ren Ziyuan, gerente-geral Zhao e os outros não conseguiam mais manter isso em segredo. Só então ele contou a Yan Wu e aos outros a verdade passo a passo. Originalmente, Yan Wu não queria se envolver nessa confusão. No entanto, ele já estava envolvido naquela época. Era impossível para ele sair disso. Era impossível no começo, e ainda mais impossível agora. Ao mesmo tempo, ele também vinculou toda a associação de alquimistas à propriedade do Lorde da cidade. Ele suspirou e um raio de energia espiritual explodiu da ponta de seu dedo. Em seguida, transformou-se em um feixe de luz e se dissipou no ar. Já mandei mensagem ao presidente e ele vai correr quando receber a notícia. A propósito, vice-lorde da cidade, você disse anteriormente que havia notícias do lobo celestial da lua levante aparecendo nas cidades vizinhas. Você encontrou o núcleo interno? Ren Ziyuan balançou a cabeça. Ainda não há notícias das pessoas que enviei. Acho que provavelmente não foi encontrado. E tenho procurado em todos os sítios da capital que encontro. Eu não posso encontrá-lo em um curto espaço de tempo. Receio que, mesmo que o encontre com grande dificuldade, o senhor da cidade não consiga aguentar até lá. Yan Wu assentiu. Pela situação agora, será nesses 2 ou 3 dias. Devemos refinar a pílula o mais rápido possível. Caso contrário, não importa quem venha, será inútil. Mas os outros materiais estão quase prontos. A única coisa que falta é o núcleo interno do lobo celestial da lua levante. Onde vamos encontrá-lo em pouco tempo. Em caso de emergência, definitivamente não havia tempo suficiente para procurar em outras cidades. Eles só podiam colocar suas esperanças no lobo celestial da lua levante, que havia caído nas mãos de Jindai e depois foi libertado. Agora só podemos rezar para que o lobo celestial da lua levante ainda esteja na capital. Mesmo que tenhamos que vasculhar toda a capital e cavar 1 metro no chão, eu vou encontrar. De repente, alguém parecia ter pensado em algo. Lin Bai não saiu para procurar? Se ele realmente encontrar, não teremos que nos preocupar com isso. Esqueça. Não sabemos se ele tem capacidade. Muitos de nós nem mesmo vimos um único fio de cabelo de lobo. Ele poderia encontrá-lo sozinho. É o último recurso. Resumindo, não podemos colocar todas as nossas esperanças nele. Ren Ziyuan e os outros estavam preocupados, mas a maioria das pessoas na propriedade do senhor da cidade ainda estava no escuro. Quando Lin Bai voltou para a propriedade do Lorde da cidade, já era pôr do sol. Inesperadamente, havia muitos guardas na propriedade do City Lord. Agora que não via nenhum deles, não sabia o que estavam fazendo. O gerente-geral Zhao e os outros também receberam a notícia de que Lin Bai havia retornado. O gerente-geral Zhao, que estava preocupado com o Lorde da cidade, disse impaciente, e daí se ele voltou? Você tem medo que ele fuja? Mas Lin Bai disse que trouxe de volta o núcleo interno do lobo celestial da lua levante. Ao ouvir esta notícia, o gerente-geral Zhao, Yan Wu e os outros ficaram todos energizados. Eles nunca foram capazes de encontrar o núcleo interno do lobo celestial da lua levante, mas não esperavam que Lin Bai realmente o tivesse encontrado. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 199. A tempestade está chegando. Yan Wu assentiu. É de fato o núcleo interno do lobo celestial da lua levante. Todos deram um suspiro de alívio. O gerente-geral Zhao, por outro lado, não parecia muito bem. Ele olhou para Lin Bai com desconfiança e não pôde deixar de murmurar. Por que não encontramos mesmo depois de tantas dificuldades? No entanto, esse garoto poderia trazê-lo de volta com tanta facilidade. Poderia ser. Ele suspeitava em seu coração que Lin Bai sabia há muito tempo a localização do lobo celestial da lua levante. Era muito provável que ele tivesse dito a localização errada. Caso contrário, era impossível que tantas pessoas voltassem em vão. No entanto, a expressão de Lin Bai era a mais inocente possível. Ninguém conseguiu ver nenhuma pista. Receio que o gerente-geral Zhao tenha me entendido mal. Pode ser uma coincidência, ou talvez Deus esteja protegendo a propriedade do Lorde da cidade.
Ele sabe que o City Lord precisa urgentemente desse núcleo interno, então ele o passou para mim. Suas palavras eram inequívocas, e mesmo indiretamente lisonjeava o Lorde da cidade. No entanto, o gerente-geral Zhao ainda não acreditava. Se você realmente soubesse onde estava o lobo celestial da lua uivante, deveria ter ido buscar seu núcleo interno antes, em vez de arrastá-lo até agora. Você sabe disso agora, vendo que o gerente-geral Zhao quase deixou escapar o assunto sobre o City Lord. Ren Ziyuan gritou apressadamente para detê-lo quando viu que a situação não parecia boa. Ele disse severamente: basta. Já é muito bom que você tenha conseguido encontrar o núcleo interno. Podemos conversar sobre outras coisas depois. Agora não é hora de brigar. O gerente-geral Zhao sabia que havia cometido um erro e abaixou a cabeça. No entanto, ele secretamente olhou para Lin Bai várias vezes. Ren Ziyuan o confortou. Você fez um bom trabalho em encontrar o núcleo interno desta vez. O patrimônio do Lorde da cidade se lembrará de seu serviço meritório. Você deve estar cansado. Vai e descanse primeiro. Vendo a expressão extremamente indignada do gerente-geral Zhao, Lin Bai sentiu que algo deve ter acontecido na propriedade do Lorde da cidade quando ele saiu. Embora o gerente-geral Zhao não tenha terminado de falar, Lin Bai adivinhou que algo deveria ter acontecido com o Lorde da cidade novamente. Depois que Lin Bai saiu, a raiva do gerente-geral Zhao ainda não havia diminuído. Ele sentiu que esse garoto havia escondido seu trunfo e deliberadamente não tirou o núcleo interno no início. Ele estava apenas esperando o preço para ser vendido, o que fez com que o assunto se arrastasse até agora. A deterioração do City Lord tornou-se cada vez mais grave. Ele não pôde deixar de dizer: visse o City Lord, se esse garoto pudesse eliminar o núcleo interno antes, talvez as coisas não fossem assim. O selo não teria sido tão danificado e o Lorde da cidade não teria caído em tal situação. Ren Ziyuan balançou a cabeça. Agora não é hora de prosseguir com esse assunto. Independentemente de ele ter feito isso intencionalmente ou não, as coisas já se desenvolveram para tal estado. Nossa principal prioridade agora é inventar a pílula medicinal. O que você acha? Seu olhar pousou em Yan Wu. Ancião Yan, não há tempo para atrasar. Vamos reunir pessoas rapidamente para refinar a pílula medicinal. Yan Wu balançou a cabeça. Se fosse antes, quando o senhor da cidade não tivesse se deteriorado completamente, naturalmente seríamos capazes de refinar as pílulas imediatamente. No entanto, refinar pílulas agora é completamente insuficiente. Ainda precisamos de alguém para suprimir o selo. Caso contrário, aquele gás corrosivo irá mais uma vez poluir o corpo do City Lord. Naquela época, mesmo que a gente tivesse remédio, não tem jeito. Como se tivesse pensado em algo, Yan Wu mais uma vez ficou hesitante. Além disso, o corpo do senhor da cidade já foi assimilado. Ainda precisamos expulsar essas coisas sujas. Caso contrário, a pílula medicinal não será capaz de trazer o seu maior efeito. A alegria de encontrar o núcleo interior, que eles tiveram tanto trabalho para encontrar, foi mais uma vez lavada. Era como se houvesse uma enorme pedra pressionando o coração de todos, quase sufocando. Não importa o que fosse, não era fácil de fazer. Ren Ziyuan, Yan Wu e os outros estavam todos preocupados. Agora, só podemos esperar que o presidente lhe possa trazer rapidamente algumas pessoas para nos apoiar. A taxa de sucesso de nosso refino não é alta. Também esperamos que o vice-City Lord possa reunir todos os especialistas do City Lord juntos. Ren Ziyuan, supervisor Zhao e os outros que eram leais ao estado do senhor da cidade fizeram os arranjos. Lin Bai também descobriu o incidente que aconteceu no subsolo pelas pessoas ao seu redor. Se nada desse errado, era obra do senhor da cidade ou daquelas criaturas desconhecidas. Sempre parecia que havia um fio invisível conectando os dois. O que fez Lin Bai se sentir arrependido foi que, após os incidentes anteriores, a segurança estava ficando cada vez mais rígida. Ele não tinha como sair e verificar a situação. Embora ele não soubesse da situação no mundo exterior, podia-se ver pela atmosfera sombria e tensa que havia uma grande crise à espreita no escuro.
Ele estava escondido no escuro, esperando a melhor oportunidade. Logo, Qin Juan correu com as pessoas da Associação Alquimista, incluindo os Zhou Zengqing e os outros. Não tiveram tempo de trocar gentilezas. Embora Qin Juan não fosse da propriedade do Lorde da cidade, ele estava extremamente familiarizado com o que havia acontecido na propriedade do Lorde da cidade. Não há necessidade de dizer nada. Eu já sei de tudo aqui. O mais importante agora é refinar as pílulas primeiro e depois dividir em dois grupos. Um grupo controlará o selo e outro grupo purificará a coisa no corpo do senhor da cidade. Era fácil de dizer, mas extremamente difícil de implementar. O próprio City Lord era um grande mestre. Além disso, se ele caísse no caos, ele seria enfeitiçado por aquela coisa. A força de batalha em seu estado violento aumentaria em grande nível. Não era algo com que as pessoas comuns pudessem lidar. Além disso, sem o nível de cultivo de um grande mestre, apenas chegar perto disso era extremamente difícil. Mesmo que se aproximassem com muita dificuldade, seriam facilmente corroídos pelo gás do selo. Pode-se dizer que era extremamente perigoso. Qin Juan naturalmente sabia o quão poderoso isso era. Desta vez, ele realmente planejou participar pessoalmente. Eu estarei encarregado de purificar as coisas sujas no corpo do City Lord. O vice-City Lord estará encarregado de controlar o selo e impedir que a formação seja destruída. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 200. Aparece a conta de purificação do mal. Quanto à parte de refinar as pílulas, deixe para o ancião da Associação de Alquimistas estar no comando. Ancião Yan, já que você está bastante claro sobre a situação do Lorde da cidade, você será o responsável por este assunto. Todos não se opuseram à ordem de Qin Juan. Na verdade, logicamente falando, ele deveria ser o único a refinar as pílulas. Dessa forma, as chances de sucesso seriam ainda maiores. Yang Wen não pôde deixar de dizer, mas presidente, não estamos totalmente confiantes sobre a pílula. Se fosse você, e Qin Juan parecia saber o que ia dizer. Ele balançou a cabeça e disse, não. Embora refinar a pílula de purificação seja importante, porque o Lorde da cidade já absorveu muita energia maligna e sujeira, devemos purificá-lo para deixar o efeito medicinal acontecer. Caso contrário, todos os nossos esforços anteriores serão desperdiçados. Além dele, o vice-City Lord e alguns outros anciãos foram os únicos que conseguiram se aproximar do City Lord. Se fosse qualquer outra pessoa, eles seriam facilmente corroídos pela energia maligna, causando ainda mais caos, ou eles não seriam capazes de chegar perto. Então, eles seriam gravemente feridos involuntariamente pelo Lorde da cidade. Depois de pensar sobre isso, eles eram os únicos. Além disso, Qin Juan tinha a técnica de purificação da seita e também obteve um tesouro mágico da Associação de Alquimistas. Era a coisa mais adequada para suprimir esses seres malignos, então só poderiam ser eles. O grupo começou a ficar ocupado. No entanto, Yang e os outros foram deixados sozinhos por Qin Juan. Quando nos separamos, devemos ser informados de tudo. Se houver algum movimento em comum, devemos entrar em contato imediatamente. Mesmo que possamos purificar apenas um punhado do ar poluído, sua pílula ainda será eficaz. Yang estava um pouco preocupado. Mas e se não pudermos refiná-lo? Não se sabia o que Qin Juan havia pensado, mas sua expressão era sombria e imprevisível. A menos que seja absolutamente necessário, só podemos usar esse método. As pálpebras de Yang não puderam deixar de se contorcer. Ele olhou para a expressão sombria e confusa de Qin Juan e disse em choque, mas esse método é realmente contra os céus. Além disso, nós. Como podemos fazer uma coisa dessas? E Qin Juan revelou um sorriso amargo. Ancião Yan, você acha que eu quero? Não vou deixar você fazer isso, a menos que estejamos em uma situação desesperadora. No entanto, em comparação com toda a propriedade do City Lord, uma mera dúzia de vidas não é nada. Além disso, isso envolve a segurança de uma parcela da população da capital. Você deve se lembrar que, se a situação não estiver correta,
Sacrifique essas pessoas no subsolo. É melhor do que todos nós sermos exterminados. Depois de terminar sua última frase, e Qin Juan já havia se afastado. Olhando para suas costas, Yan Wu foi pego em um dilema. Ele havia pensado em tal dia, mas não esperava que fosse tão cedo. Ainda havia uma leve esperança em seu coração, talvez houvesse outra maneira. Se Lin Bai estivesse aqui, ele definitivamente ficaria chocado com a conversa deles. Não é de admirar que as pessoas do estado do Lorde da cidade fizessem ações tão contraditórias. Eles não apenas os trouxeram para um lugar tão perigoso e imprevisível como o subterrâneo, mas também os protegeram e restringiram sua liberdade. Então esse era o plano deles. Em primeiro lugar, era conveniente usá-los como sacrifícios no futuro, para que não encontrassem ninguém. Afinal, os candidatos estavam preparados e seus movimentos poderiam ser restringidos a qualquer momento. Yan Wu suspirou fracamente. Ele só poderia fazer o seu melhor e deixar tudo para o destino. Espero que as coisas não cheguem a um estágio tão ruim. Embora todos fossem cultivadores, o caminho do cultivo naturalmente tinha muitos altos e baixos. Vida e morte eram ocorrências comuns. Independentemente de serem as pessoas ao seu redor ou qualquer outra coisa, eles viram demais. No entanto, eles não eram cultivadores insanos do mal. Como eles poderiam apenas assistir aquelas dezenas de pessoas se sacrificando e permanecerem indiferentes? Os poucos anciãos ao lado de Yan Wu também suspiraram. Neste momento, Qin Juan liderou alguns outros anciãos com grandes cultivos sob a liderança de Ren Ziyuan e se dirigiu para o subsolo. Presidente, você está confiante desta vez? Assim que chegaram à entrada da passagem, Qin Juan já podia sentir uma onda espessa de aura maligna soprando contra seu rosto. Ele já havia sentido isso quando acabara de pisar na propriedade do Lorde da cidade. Era como se toda a mansão estivesse envolta em uma espessa escuridão. Mesmo que houvesse uma formação bloqueando-os do lado de fora, agora que o selo foi afrouxado e surgiram rachaduras na formação, até pessoas com fortes sentidos espirituais podiam sentir isso. Agora que acabara de chegar à entrada do corredor, a sensação que sentia era ainda mais forte. Qin Juan balançou a cabeça. Não tenho 100% de certeza. Embora eu tenha obtido a pérola de purificação maligna da Associação de Alquimistas, mesmo que ainda exista uma técnica de purificação, não tenho certeza se ela pode remover completamente esse Qi maligno. Os olhos de Ren Ziyuan brilharam quando ele ouviu as palavras conta de purificação do mal. É a conta que pode limpar toda a sujeira do mundo. Qin Juan assentiu. A conta de purificação do mal absorve a essência do sol e da lua no mundo. Tem um efeito natural de supressão e purificação do Qi maligno. Qin Juan não sabia se era sua imaginação, mas seu peito estava ligeiramente quente. Foi aí que a conta de purificação do mal foi colocada. Ele abaixou a cabeça e não percebeu a mudança na expressão de Ren Ziyuan. Ele olhou para cima e voltou ao normal. Com a conta de purificação maligna em mãos, junto com você e alguns de nós, não deve ser um problema expulsar pelo menos metade do Qi maligno do corpo do senhor da cidade. Qin Juan franziu a testa, então revelou um sorriso amargo. Isso é difícil de dizer. Afinal, a situação do City Lodge é muito séria agora. Não é que Qin Juan não quisesse vir mais cedo, mas levaria algum tempo para que a conta de purificação do mal fosse usada. Além disso, ele gastou muito esforço para obter a técnica de purificação e a formação de matriz correspondente. Seu objetivo era conseguir o melhor efeito. Mesmo que ele tivesse gasto muito esforço, ainda era um pouco tarde demais. Felizmente, as coisas não chegaram ao pior estado, ou mesmo essas coisas não serviriam para nada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.